Ester, do capítulo 8 ao capítulo 10. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Ester encarregou Mordecai da casa de Amã. Tornou Ester a falar perante o rei e, lançando-se-lhe aos pés, com lágrimas, suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então, o rei estendeu para Ester o cetro de ouro. Ester, pois, levantou-se e, pondo-se em pé diante do rei, disse: Se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei. Pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Então, foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mordecai ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero e, selando-as com o anel do rei, enviou-as pela mão dos correios montados, que cavalgavam sobre jinetes que se usavam no serviço real e que eram da coudelaria do rei. Nestas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, e a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e foi proclamado o decreto em Suzã, a capital.
Então Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas. E muitos, dentre os povos da terra, se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Ora, no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Ajuntaram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que executavam os negócios do rei auxiliavam aos judeus, porque tinha caído sobre eles o medo de Mordecai. Pois Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e destruindo-os. E aos que os odiavam, trataram como quiseram. E em Susã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, e Farmasta, Arisai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, ao despojo não estenderam a mão. Nesse mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Susã, a capital. E disse o rei à rainha Ester: em Susã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. E não teriam feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E te será concedida. E qual é ainda o teu rogo? E atender-se-á. Respondeu Ester: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus que se acham em Susã que façam ainda amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado um edito em Susã, e os 10 filhos de Amã foram dependurados. Os judeus que se achavam em Susã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram, e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiavam 75.000, porém ao despojo não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram,
e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram no dia 13, como também no dia 14, e descansaram no dia 15, fazendo o dia de banquetes e de alegria. Portanto, os judeus das aldeias, que habitam nas cidades não muradas, fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e de festas, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado, e como Mordecai lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas quando isto veio perante o rei, ordenou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado neste sentido, e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência, e por todos os que haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar estes 2 dias, conforme o que se escrevera a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e a fazerem com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim, e enviaram-nas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles se haviam obrigado por si e pela sua descendência no tocante aos seus jejuns e às suas lamentações. A ordem de Ester confirmou o que dizia a respeito ao Purim, e foi isso registrado nos anais. O rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Quanto a todos os atos do seu poder e do seu valor, e a narrativa completa da grandeza de Mordecai, com que o rei o exaltou, porventura não estão eles escritos no livro dos anais dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos,
porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.